O mundo moderno ama duas palavras: recomeço e segunda chance. Elas soam como alívio, soam como cura, soam como liberdade. Mas existe um ponto em que essas palavras param de ser consolo e viram anestesia. Porque quando o assunto é casamento, a igreja sempre repetiu uma frase que corta como lâmina: o que Deus uniu, o homem não separa. E aí vem o choque. A sociedade diz: segue em frente. O cartório diz: divorciado. A família diz: você merece ser feliz. Os amigos dizem: Deus entende. Mas, lá no sul da Itália, existia um homem que olhou para tudo isso e disse: não, Deus não negocia com a verdade. Esse homem foi Padre Pio de Pietrelcina, um frade capuchinho, conhecido por feridas que sangraram por décadas, um confessionário que virava fila de dias, e uma atitude que fez muita gente tremer. Ele dizia aos católicos divorciados que se casavam de novo que eles viviam em pecado. Ele negava a absolvição, negava a comunhão, cortava o caminho fácil e esperava para ver o que aconteceria. E a pergunta que atravessa um tempo é simples e brutal: por que milhares obedeceram a um homem chamado de cruel, enquanto o resto do mundo dizia: deixa disso? O que Padre Pio via? O que ele sabia que nós preferimos não enxergar? Para entender isso, você precisa entrar na lógica que ele defendia. Padre Pio não discutia sentimentos. Ele não negociava com frases como: mas agora eu amo. Ele cortava direto na raiz. Para ele, o casamento sacramental não era um contrato, era um vínculo. Divórcio civil, na visão dele, era apenas um papel. Não tocava o que foi selado diante de Deus. E enquanto o primeiro cônjuge estivesse vivo, um novo casamento era adultério. O mais difícil de ouvir é que, para Padre Pio, arrependimento não era chorar no confessionário e voltar para o mesmo erro no dia seguinte. Ele repetia, em essência, uma ideia que hoje incomoda muita gente. Você não pode se confessar no domingo e voltar para a cama do pecado na segunda-feira e chamar isso de arrependimento. Isso não é mudança. Isso é tentar enganar a própria consciência. E é aqui que o roteiro fica mais pesado. Porque Padre Pio não dizia só: isso é pecado. Ele afirmava algo a mais. Ele dizia que via almas, via destino, via consequências. Via o estado eterno daqueles que ignoravam o aviso. E, na visão dele, era exatamente por isso que ele não podia suavizar a mensagem. Porque se o inferno é real, então a verdade não é opcional. Muita gente entrava no confessionário e, segundo relatos, ele falava antes da pessoa abrir a boca. Não era uma conversa leve, era uma confrontação. Você não é casada com esse homem. Você ainda pertence ao primeiro vínculo. Volte ao seu primeiro casamento, ou viva como irmão e irmã. E quando a pessoa tentava justificar, ele voltava ao mesmo ponto. O amor não apaga votos. A felicidade não é o padrão. Deus é misericordioso, sim, mas a misericórdia é para quem se arrepende. E se arrepender para ele era abandonar o pecado, não apenas lamentá-lo. Alguns ouviam isso e se revoltavam. Porque dói demais. É como se alguém tirasse o cobertor emocional e deixasse você diante do frio. E aí surgia a acusação: isso não é misericórdia, isso é crueldade. Só que Padre Pio respondia com a lógica que poucos têm coragem de encarar. Verdadeira misericórdia não é passar a mão na cabeça. Verdadeira misericórdia, às vezes, fere para curar. Porque pensa comigo, se eu digo que está tudo bem e você morre do jeito que está, você vai para a morte acreditando que foi acolhido. Mas e se você estiver sendo enganado? E se a minha bondade for só uma mentira bonita? Na visão dele, a pior traição pastoral seria chamar pecado de normal, só para aliviar a culpa. Para ele, isso seria caminhar junto com a pessoa rumo ao abismo. E então aparecem os casos extremos, que tornam tudo ainda mais tenso. Histórias de abandono, histórias de violência, mulheres que diziam: se eu voltar, ele me mata. E mesmo assim, o pensamento dele permanecia firme. A frase que choca o coração moderno é atribuída a esse tipo de situação: sua alma vale mais do que sua vida.
Você pode ouvir isso e sentir raiva. Pode ouvir e dizer, isso é fanatismo. Mas, dentro da crença dele, isso era coerente. Se a eternidade existe, então não existe conforto temporário que justifique perder o eterno. E não é que ele só dissesse não e fechasse a porta. Ele indicava caminhos, mas caminhos difíceis. Um deles era buscar a verdade do primeiro vínculo. Se houvesse motivo real, existia a possibilidade de nulidade, que não é divórcio religioso, mas uma investigação para saber se aquele casamento foi válido de fato desde o começo. Só que, até a igreja decidir, ele dizia, presuma válido. Não invente liberdade. Não coloque a sua pressa acima da verdade. Em outras situações, quando pessoas diziam que precisavam ficar na mesma casa por causa de filhos, sustento, sobrevivência, ele apontava uma condição rigorosa: viver como irmão e irmã, em continência, sem vida conjugal, com disciplina e sem escândalo. Para alguns, isso era impossível. Para outros, foi a única ponte entre a realidade e a fé. E agora vem uma parte que assombra, porque, com o passar do tempo, cartas chegavam. Gente idosa. Décadas vivendo uma segunda união. E a pergunta que sempre chega quando a morte começa a se aproximar: agora é tarde demais? A resposta, no espírito do que esse relato apresenta, é que misericórdia sempre existe antes da morte. Mas não existe misericórdia sem verdade. Não existe perdão sem reconhecimento. Não existe recomeço verdadeiro fingindo que nada aconteceu. E existe um detalhe que muda o tom. Em casos em que o primeiro cônjuge morria, o vínculo se encerrava pela morte e a pessoa podia voltar aos sacramentos. Mas mesmo assim, a mensagem não vinha como está tudo certo. Vinha como agora você está livre, mas entenda, você viveu anos em pecado. Confesse, repare, recomece com seriedade. Deus é misericordioso, mas a justiça também existe. No fundo, é por isso que esse assunto não morre. Porque mexe com algo que a gente tenta calar. A tentação de chamar de amor aquilo que é apenas desejo. A tentação de usar Deus entende como licença para não mudar. A tentação de trocar o eterno pelo imediato e depois pedir que o céu confirme a escolha. Padre Pio obrigava as pessoas a encarar uma pergunta que ninguém gosta de fazer. E a alma? Você pode reorganizar a vida, pode construir outra história, pode receber aplauso, pode encontrar paz social. Mas e se, no fundo, você estiver em guerra com a verdade? No fim, Padre Pio não ficou famoso por ser duro. Ele ficou famoso porque viveu como alguém que realmente acredita que a eternidade é real. Ele não queria ser amado, queria evitar que alguém fosse enganado. E é por isso que tanta gente o odiou e tanta gente o agradeceu. Porque existem dois tipos de amor. O amor que conforta para você continuar como está, e o amor que te sacode para você não se perder. E a pergunta final fica ecoando, como um sino na madrugada. Você quer um Deus que apenas entende tudo? Ou um Deus que salva de verdade? Porque, nessa visão, salvação não é sentimento. Salvação é mudança.